fazer uma continuação, dar continuidade ao vídeo anterior, onde nós iniciamos a resolução e comentários sobre as questões desse concurso do TRT da 20ª Região, realizado no final do ano passado, outubro do ano passado, 2011, pela Fundação Carlos Chagas. Então, nesse vídeo anterior, nós resolvemos algumas questões já sobre planilhas, certo? Sobre e-mail, sobre web, e aqui nós temos mais uma questãozinha também sobre recursos de internet, sobre web, que é uma questão sobre o Mozilla Firefox, é uma questão sobre um tipo de navegação chamada navegação privativa, né? Então a questão nos diz, é incorreto afirmar que o modo de navegação privativo no Firefox 3, então no caso tanto o Internet Explorer 8 como o Firefox 3, são navegadores que possuem a possibilidade, têm a possibilidade de você navegar de uma forma privativa. E essa forma privativa, ela evita que o navegador, que já é uma coisa padrão, quando você vai navegando, automaticamente ele vai armazenando alguns dados da sua navegação, e com essa navegação privativa, o navegador ele não faz esse armazenamento. Então, na medida que você vai navegando na internet, os endereços visitados vão ficando numa lista chamada histórico. O conteúdo das páginas ou cópias de imagens, mídias, que são exibidas em páginas da internet, vão ficando num itemzinho aqui chamado em cache, do navegador Mozilla Firefox, ou arquivos de internet temporários do Internet Explorer. Então, enquanto você vai navegando, o navegador ele vai armazenando alguns dados da sua seção de navegação em disco rígido. E com isso poderá utilizar tanto o próprio navegador como o usuário, como o histórico, por exemplo, voltar a determinados endereços acessados recentemente, certo? E poderão utilizar esses dados aí para uma futura navegação. Então, os cookies também, que gravam algumas preferências de usuário, dados de formulários que são digitados em páginas da web. Então, essas informações, normalmente, elas são armazenadas no computador de um usuário, e o modo de navegação privativo, tanto no Firefox como no Internet Explorer, evitam que esses dados fiquem armazenados no computador do usuário, né, dentro de uma seção de trabalho numa janela do navegador. Então, o que ele nos pede aqui, é incorreto afirmar que esse modo de navegação privativo, a letra A, permite navegar na internet sem guardar informações sobre os sites e páginas que foram visitadas. Se a questão nos pedisse um item correto, esse aqui seria um item correto. O modo de navegação privativo, o usuário vai navegando na internet e o navegador não vai guardar as informações sobre sites e páginas que foram visitadas. Letra B. Não adiciona páginas visitadas à lista de endereços, ou seja, favoritos. Então, se fosse uma questão pedindo o item correto, esse poderia também ser o item correto. Então, não grava no histórico os endereços que vão sendo visitados por um usuário. A letra C diz, não guarda arquivos temporários da internet ou arquivos de cache, que são justamente referentes às informações referentes aos sites e páginas que foram visitadas. Os dados, as mídias, as imagens referentes às páginas visitadas ficam armazenadas em arquivos de internet temporários ou arquivos de cache, como é chamado aqui no Mozilla Firefox. Então, isso daí seria um item correto para a navegação privativa. Mudando aqui, a letra D diz, torna o internauta anônimo na internet. Dessa forma, o fornecedor de serviços de internet, entidade patronal ou os próprios sites, não poderão saber as páginas que foram visitadas. Não, isso daí não se inclui ao modo de navegação privativa. Então, nós daqui comentamos, agora há pouco, limitamos o modo de navegação privativa apenas a não armazenar no computador do usuário informações sobre a sua seção de navegação. As informações que são acessadas em páginas da internet, os endereços, os cookies, os dados de formulários digitados em páginas e etc. Então, a navegação do usuário, ela não fica anônima, como digamos assim, para a entidade patronal, o provedor de serviços que dá o acesso à internet para o usuário. Então, isso aí não se inclui ao modo de navegação privativo. Esse é o item correto da questão, letra D de dado. Então, na letra E, nós devemos ter aqui mais alguma coisa referente à navegação privativa. Não salvo o que foi digitado em caixas de textos, formulários ou nos campos de pesquisa. Então, uma das coisas que a gente falou aqui, não salva cookies,
e não salva dados digitados em páginas que contenham formulários, caixas de texto para que se digite alguma coisa. Então, realmente também é um recurso que se encaixa, que se inclui ao modo de navegação privativo. Apenas essa letra D, dizendo que torna o internauta completamente anônimo na internet, e isso não ocorre com o modo de navegação privativo. Vamos aqui, olha, aproveitar que a gente está falando sobre esse modo de navegação privativo, alternar aqui para uma janela do Mozilla Firefox, e vamos ver aqui que no menu Ferramentas, nós temos a possibilidade de iniciar uma navegação privativa. Menu Ferramentas, iniciar uma navegação privativa. Nós temos aqui também um atalho de teclado que funciona tanto no Firefox como no Internet Explorer, que é o Ctrl+Shift+P, certo? Vai iniciar uma janela de navegação privativa e no início dessa janela existe aqui a informação de que não serão gravados ou armazenados no computador do usuário as informações sobre a seção de navegação atual. Então, nós temos aqui, dentro dessa janela de navegação privativa, onde o Firefox não memorizará dados pessoais dessa seção. Nesse modo, o Firefox não memoriza histórico, dados fornecidos a páginas e a campos de pesquisa, lista de downloads, cookies e arquivos temporários, que são os arquivos em cache, certo? Serão preservados arquivos salvos por downloads, os arquivos que são baixados da internet, continuam armazenados em disco, e novos favoritos que você adicionar, endereços que você adicionar à lista de favoritos, também são preservados quando você fechar esta janela aí, ok? Então, da mesma forma que eu iniciei aqui no Mozilla Firefox, uma navegação privativa, nós podemos fazer também no Internet Explorer, que é utilizando o menu Ferramentas ou o atalho Ctrl+Shift+P, ok? Então, nós temos aí, para essa questão, a letra D de dado como opção correta. Então, essa foi a questão de número 4 desse concurso do TRT da 20ª região, realizado pela FCC. A quinta e última questão deste concurso, quinta e última questão de informática desse concurso, é sobre o Windows XP, certo? E essa questão veio assim. No Windows XP, é possível configurar números, unidades monetárias, horários, datas, acessando-se o painel de controle e dando 2 cliques em... Então, no caso, olha, no Windows XP, nós temos um ícone chamado Opções Regionais e de Idioma. Então, esse é um ícone que permite uma configuração de formatos e que isso afeta a maneira como a maioria dos programas, eles formatam justamente números, unidades monetárias, data e hora. A gente deve ter cuidado porque, às vezes, né, nós já vimos exemplos de organizadoras fazendo a pegadinha. Como alterar o formato de data e hora de um computador através do painel de controle. Então, no painel de controle do Windows XP, a gente tem um íconezinho chamado data e hora. E esse ícone ele faz uma atualização, um ajuste na data e na hora atual do computador, não alterando o formato para exibição da data, abreviada ou por extenso, ou da hora do computador. Então, no caso aqui, para fazer uma alteração de formatos, como diz aqui, é possível fazer uma configuração e não uma atualização de data e de hora. Então, nós utilizamos o item Opções Regionais e de Idioma do Windows XP. Então, ao utilizar esse item, ao abrir esse item, nós temos uma tela como essa, olha, Opções Regionais e de Idioma. Então, temos aqui, esta opção afeta a maneira como alguns programas formatam números, unidades monetárias, horários e datas. E aqui nós já temos para a nossa região, Português Brasil, exemplos de formatos. Número, com 2 casas decimais, separado por vírgula, e o separador de milhar, 1 ponto. Unidade monetária, vejam o mesmo formato de número, com o símbolo do real aqui no início desse formato. O formato de hora, minutos, segundos, data abreviada, e a data por extenso, apresentando aqui terça-feira, 28 de agosto de 2007, certo? Apresentando aí uma determinada data. Então, se eu quiser fazer qualquer alteração nos formatos, na configuração dessas unidades aqui, eu vou aqui nesse botãozinho personalizar e executo a modificação. Um exemplo que a gente pode citar aqui, se eu iniciar o Excel e utilizar um botão chamado converter para o estilo de moeda.
Então, uma célula que deve conter, digamos, o número 38. Então, ela vai ser apresentada com formato numérico, 38,00, e com o símbolo do real na frente. Se eu clicar no botão personalizar, nas opções de unidade monetária, a gente pode alternar para o símbolo do dólar, do euro. E isso poderá ser utilizado por aplicativos como Calc, como Excel, certo? Se eu digitar aqui uma data abreviada no Excel de uma outra forma, que não seja essa daqui, na hora que eu teclar o Enter, após a digitação na célula, automaticamente será convertido para esse formato. Então, como aqui diz, isso afeta, essas configurações, a maneira como alguns programas formatam números, unidades monetárias, horários e datas, certo? Então, a opção aí, opções regionais e de idioma. Outro detalhe, já que a gente está com essa telazinha aqui, é que nessa guia idioma, você pode alterar o idioma e o layout do teclado, que altera a entrada de digitação de textos em janelas, onde essa configuração ela pode fazer com que o seu teclado, ao você digitar uma tecla, o caractere apresentado na tecla não seja apresentado na tela, certo? Você pressiona uma tecla que tem um determinado símbolo, aparece uma outra coisa na tela do monitor. Então, essa entrada de digitação para o teclado, ela é configurada através da guia idioma, que fica dentro dessa caixa de diálogo, desse item, opções regionais e de idioma do painel de controle do Windows XP, certo? Então, em versões anteriores, nós tínhamos inclusive esse recurso de configuração de idioma e layout em um outro ícone do painel de controle, que era o ícone teclado. Então, outra coisa que a gente tem que ter cuidado também. Configurações de entrada de idioma e layouts do teclado ficam em opções regionais e de idioma do painel de controle, ok? Então, a resolução dessa questão aqui nos traz a letra C como a opção correta, opções regionais e de idioma. Então, essa foi a quinta e última questão desse concurso do TRT 20ª Região, realizado em outubro de 2011 pela Fundação Carlos Chagas, certo? Nós vamos iniciar agora aqui uma outra resolução de questões relacionada aqui agora ao concurso, deixe-me ver, TRE do Amapá, junho de 2011, Fundação Carlos Chagas, cargo de nível médio também, técnico judiciário, ok? Questão de número 21 desse concurso. No Windows XP, Service Pack 3, além do painel de controle, é possível adicionar ou remover programas na respectiva opção existente na janela Meu Computador. Ela está localizada em... Então, veja bem, olha, nós tivemos já várias questões de concurso, relacionadas a esse item adicionar ou remover programas do painel de controle. Então, muitas vezes a organizadora pergunta qual o meio mais seguro, mais indicado, correto, de se eliminar um programa instalado em um computador com o sistema operacional Windows XP. Então, quando o Windows ele recebe a instalação de algum aplicativo, porque o Windows, como sistema operacional, ele é a plataforma para a execução de várias aplicações no computador. Então, quando a gente instala algum aplicativo, algum programa, o Windows cria um registro de instalação e no painel de controle, a opção adicionar ou remover programas, nós temos toda uma lista de programas, aplicativos instalados no computador. E ao lado nós temos a opção para remover esse aplicativo. Você seleciona o programa, clica no botão remover e assim então o programa começa a ser totalmente removido, desinstalado do seu computador. É uma forma mais adequada, uma forma mais segura de você desinstalar sem causar danos ao sistema operacional ou a outros programas. Então, essa mesma opção do painel de controle, ela possui também dentro da janela Meu Computador, nas janelas do Windows XP, um painelzinho de tarefas do lado esquerdo da tela. Então, no Windows XP, a gente tem esse painel chamado painel de tarefas do lado esquerdo da janela lixeira, tarefas da lixeira. Na janela Meu Computador, aparecem tarefas do sistema, que a letra B aqui vai ser a opção correta. Então, dentro desse painel tarefas do sistema, vamos mostrar aqui, ó, no próximo slide, aqui a janela Meu Computador, do lado esquerdo, tarefas do sistema, certo? E aí, exibir informações do sistema, adicionar ou remover programas, que é o que pede a questão, certo? Onde é que está localizado esse item dentro da janela Meu Computador do Windows XP? Está aqui em tarefas do sistema, nesse painel, e alterar uma configuração. Então, esse alterar uma configuração é um item que, quando clicado, abre na janela o painel de controle.
E esse primeiro aqui, exibir informações do sistema, é referente a um ícone chamado sistema no painel de controle também, que inicialmente exibe uma tela com informações sobre a versão do sistema operacional que está instalado, com informações sobre o processador, como o fabricante, o modelo e a velocidade do processador, e ainda informações sobre a memória principal do computador, que é a memória RAM, quantidade de memória instalada no computador. Então, é o que indica esse primeiro itemzinho, exibir informações do sistema, que é referente ao ícone sistema do painel de controle. Então, a resposta aí é tarefas do sistema dentro da janela Meu Computador. Então, em tarefas do sistema, nós encontramos essa opção chamada adicionar ou remover programas, que é um ícone nativo do painel de controle do Windows. Ok, gente? Então, a gente volta aí em um próximo vídeo para terminarmos aqui a gravação das outras questões deste concurso do TRE do Amapá